essa super estrutura que vai estar coordenando tudo isso, né? Para que a gente atinja os objetivos individuais e coletivos, monitorando e te auxiliando naquilo que foi já pré-definido. E ainda vou falar, Emmanuel, como é que a gente interage com esse sistema. O importante é estarmos conectados com as frequências mais elevadas, para que então essas subrotinas tenham maior eficiência. Pessoal, sejam muito bem-vindos a este podcast. Mano, não estamos conseguindo aqui nos conter e falamos zilhões de coisas antes mesmo de começarmos a gravar, até me arrependi, puxa vida. E, mano, nós vamos falar coisas importantíssimas agora com o pessoal. Eu tenho certeza que quem deste canal inscrito consegue receber estas informações, consegue processar essas informações de mente aberta, coração aberto, porque a gente vai falar de assuntos que são muito, muito, muito importantes, porque tangem e regem a vida de todos nós. Porque nós vamos falar nada mais, nada menos de um sistema que mantém tudo como é dentro da massa cósmica e que esse sistema, para quem pede por intervenção extraterrestre, alienígena, tu já saiu com uma plaquinha lá, intervenção alienígena na rua? Já saiu, Emmanuel? Não. Eu Já? nunca fiz essa. Não? Eu já pensei Não. em fazer isso, né? Porque em épocas de minha inconsciência. Mas não precisa mais pedir por intervenção extraterrestre. Nós vivemos uma intervenção extraterrestre, e mais do que isso, nós estamos sim tendo intervenção extraterrestre diariamente dentro desse sistema que nós vivemos. É uma intervenção através de subrotinas mentais, que nós vamos falar hoje, da mesma forma como os seres mal intencionados do nosso sistema solar, aqui, né, na Terra, que eles estão, a maior parte, que fazem o que fazem aqui com a humanidade, tornando-a e mantendo-a na inconsciência, o que também faz parte, né, mano, da evolução de todos nós. Nós temos que ter mérito da consciência, de não nos deixar iludir, tudo faz parte do momento cósmico que nós estamos, da faixa evolutiva da nossa escola. Tudo faz parte dessa escola, então tudo está certo. Nada do que a gente vai falar aqui foge da 10ª lei do universo, de que tudo está certo, tudo é para o bem, porque só o bem existe, o amor é a única verdade absoluta do universo. Mas, Emmanuel, o Pava está me dizendo que nós somos parte de uma intervenção extraterrestre. Nós estamos tendo intervenção, existem subrotinas dentro do nosso cérebro, mas está tudo certo, tudo é para o bem e para o amor. Né, mano? Até porque estes seres de inconsciência, como eu disse, continuamente te colocam na tua cabeça programas de subrotina a nível subconsciente, na maioria das séries, filmes, cartazes, propagandas que tu consome diariamente, causando subrotinas no teu cérebro para que tu reflita sobre aquilo, repense sobre aquilo, aquilo fique no teu arredores mentais constantemente e ainda fazem a manutenção desses sistemas na tua cabeça. Por que não subrotinas positivas para trazer o desenvolvimento, o despertar e a consciência para toda a humanidade? Então, seus pedidos foram atendidos de intervenção extraterrestre. Nós vamos conversar sobre isso hoje com o nosso querido Emmanuel, nosso emissário de Sirius. Seja bem-vindo. Olá, pessoal. Olá, Pava. Um prazer estarmos aqui novamente com tantos conhecimentos para elucidar, né, esse momento em que estamos aqui encarnados na Terra, onde que temos tantas e tantas oportunidades, bênçãos de estarmos ampliando, revelando tantas e tantas consciências. Então, como o Pava mesmo trouxe, a 10ª lei está tudo certo. Então, a partir desse momento, a partir desse princípio, a gente consegue entender que tudo o que vem, existe, claro, uma consciências ou consciências sempre maiores que estão organizando, cuidando de nós de alguma forma, para que a gente possa ir ganhando essas consciências gradualmente, ao seu tempo, seja quando estamos acordados, dormindo, ou quando estamos apenas passeando num bosque, enfim. O importante é estarmos conectados com as frequências mais elevadas, para que então essas subrotinas tenham maior eficiência. E, claro, conforme nós vamos aprimorando a nossa mente, conforme a gente vai nos tornando mais fortes, a gente também cria certas
proteções a rotinas que não são tão boas assim, que fazem com que aumente nossos desejos, vícios, enfim, coisas que vão nos aterrando e fazendo com que a gente demore mais para alcançar certas consciências, que, claro, como tudo está certo, uma hora vamos atingir todas essas consciências, querendo ou não, porque aquele que não evolui com o universo, ele arrasta. Isso é algo que eu já falei em alguns vídeos e gosto muito dessa expressão. Então, estamos todos no processo de evolução e as ferramentas que existem para nós são muito mais surpreendentes do que vocês podem imaginar. Então, hoje, a gente vai trazer algo para vocês que eu gosto muito de falar, porque é da minha área, para quem não sabe, eu tenho por formação a computação, trabalho com programação, com inteligência artificial. Então, temos aí um grande nome, já trazido inclusive pelo Laércio Fonseca, que é o DIJAR. O DIJAR, que é essa estrutura de sétima dimensão, que cuida de vários processos, seja das reencarnações, sejam dos pensamentos que vão chegar até nós, um sonho que nós possamos ter e acordar pensando diferente, pensando de uma forma que parece às vezes tão bobo, tão simples, às vezes é uma forma de, por que que eu caminho assim, por que que de repente eu escovo os dentes assim, em vez de assim, às vezes é uma coisa muito simples, mas isso traz comandos muito simples para o seu cérebro, que conforme você altera aquele processo, você também está reprogramando uma forma de pensar sobre algo. E isso, claro, é para que você possa não só experienciar uma forma diferente daquela mesma coisa que parecia, né, igual todos os dias, mas que ela, com essas sutilidades, elas vão trazer novas experiências, mas para que a gente também evolua aquilo que às vezes a gente talvez não esteja percebendo por nós mesmos, então vem, às vezes, uma imagem, algo, um número que a gente começa a ver repetido. Por que que a gente, então, começou a olhar sempre para o relógio, para aquele lugar, e começou a ver aquele número? Por que que isso não acontecia antes? Claro, tem as explicações dos anjos e tal, tal, mas é porque nós agora temos uma nova forma de perceber algo. E quando a gente começa a perceber algo de uma forma diferente, a gente começa a fazer e agir de uma forma diferente. Perfeito, Emanuel. Bom, para que o nosso querido público entenda, né? O tecido universal é amorfo, né? Ele não tem forma, não. Os átomos, como que eles mantêm a organização que eles mantêm? Isso nos traz já a dimensão desse sistema que compõe um mundo, estabelecem um mundo com dinâmicas, claro, dinâmicas de explosões, de estrelas, de construções através de milhares do que a gente chama de anos, e as coisas têm a sua função, seu formato, seu molde. E, claro, dentro desse sistema a gente interage magneticamente, interage consciencialmente, mas ele tem e traz o conjunto, o set de leis aos quais a gente trafega e navega com o propósito e intuito de desenvolver a consciência no universo, de expandir a consciência universal. É com esses os moldes que o DIAR é montado para que o ser que ali interagir faça expansão de consciência, expanda a consciência, através das leis que o DIJAR estabelece aqui para nós. Uma delas é a lei do próprio arbítrio, que no momento é que ele respeita. Por exemplo, dimensões superiores não tem mais a função de arbítrio, porque ninguém mais diverge quanto à luz ou às verdades absolutas, porque absolutas quando são, um caminho se existe e ninguém discorda, mas não é que discorde porque é obrigado, mas porque é o caminho da ascensão e da evolução, é o caminho comum. No sistema de ar, ele molda os nossos modos de operar para que nós, como consciências básicas que somos ainda, no crescimento cósmico, não nos percamos e seja facilitado o processo da expansão cósmica e até mesmo trazer estabilidade para o universo que a gente vive. Mas ainda para quem encarnado está, porque para quem está desencarnado ainda é mais sutilizado, é mais leve e as mudanças são mais rápidas, né? Se tu tem um desentendimento, uma fúria, uma mágoa, tu é tragado para estes horizontes 27 vezes com mais intensidade do que aqui na matéria física, tornando outra bênção assim a matéria física ser a matéria física, por ser este freio entre
o feedback que a gente recebe de resposta da onde? Deste sistema, porque ele nos faz perceber a nós, é como se fosse um grande espelho esse sistema diário, e ele tem todas as informações de nós, toda a nossa ficha corrida, e cada planeta tem o seu, cada pessoa está conectada a esse sistema em todas as suas vias e sentidos, e as informações estão todas lá. Quando ela chega a um planeta, a equipe espiritual pega essa ficha corrida chamada diário, com todas as necessidades de aprendizado, com todo o histórico, com todos os sistemas energéticos, padrões de emanação, padrões de formação corpóreos, caracteres biológicos, capazes de se ser formar ou não. Então começa dali a projetar o que vai fazer aqui na vida. E vai muito além também, né? Antes da gente falar sobre as subrotinas da intervenção que estão ocorrendo, vai além porque quando tu faz toda essa programação no teu diário, ele coordena na tua vida que essas coisas aconteçam conforme a programação. E é preciso ao ponto de que se alguém colocar lá às 2h40 da tarde, fulano encontrará com o ciclano, ele dá um jeito de que aquilo aconteça. E a gente vai dizer, nossa, aconteceu por acaso. A folha da árvore cai por acaso. Não. Se tu for perguntar para seres de sétima consciência, acaso, claro que não existe. Não existe mesmo. Nem sequer o da folha da árvore do pinus que está caindo lá na Croácia agora. Tem uma coisa que eu gosto muito, né? As leis herméticas, elas sempre respondem muitas coisas. Então, quando a gente pensa, né? O que está em cima é como o que está embaixo, né? Então, se a gente pensa aqui no nosso mundo, né? Quantas e quantas estruturas criam situações para que justamente algo aconteça. É toda, né? Tem a manipulação, tem a parte negativa, mas tem realmente uma construção que você quer chegar em algo positivo, né? Existe até alguns filmes clássicos, né? Que são aqueles de roubos de banco e tal, que eles vão lá e ficam fazendo com que a pessoa fique vendo uma imagem para repetir aquilo, para induzir a pessoa a botar, a usar aquele número número, 55. escolher aquela coisa. Então, imagina, se isso acontece aqui, imagina em algo de sétima dimensão, que tem muito mais informações a nível quântico, claro, que é muito maior, que ela vai conseguir, eles falam, né, que tem esses níveis das dimensões, dimensão causal, que aqui a gente pensa como físico, temos os pensamentos, mas esses pensamentos, eles vão se associando, se conectando a outros pensamentos em dimensões cada vez maiores, até um ponto que existe nessa sétima dimensão, que ele consegue juntar cada um desses pensamentos, ações, palavras, questões biológicas, físicas, químicas, matemáticas, tudo é dado, tudo é informação. Ele conectar tudo isso e entender, fazer um cálculo sobre isso e entender, bom, para que eu consiga evoluir não só esta pessoa, mas este grupo, este planeta, enfim, toda uma estrutura e evoluir coisas específicas. Vou evoluir a questão social, a questão econômica, a questão espiritual, a questão, enfim, do que for, questão alimentar. Conforme ele junta tudo isso, ele vai criando essas pequenas modificações que, de repente, alguém, né, um espírito que já tem certos conhecimentos pregressos dele, ele começa a ser estimulado para ser o desenvolvedor, de repente, de um superalimento ou de uma super tecnologia, ou do que quer que seja, porque desde criança ele começou a ter alguns insights, alguma coisa. Claro que a gente costuma pensar, mas são os mentores, são os espíritos, porque ele, na verdade, ele já é um extraterrestre, encarnado, está recebendo. Mas sempre vai ter alguém que tem que coordenar esse processo de forma mais automatizada. E quem faz isso é o Djar. Quem faz as subrotinas, né, é ele. Porque não vai ter um extraterrestre lá de um comando que ele vai estar fazendo a coisa. Não tem como. Seria muita loucura, né? Ele ter que ter essas pessoas cuidar do pensamento de todo mundo o tempo todo. Então, existe sim essa super estrutura que vai estar coordenando tudo isso, né? Para que a gente atinja os objetivos individuais e coletivos. Eu fico pensando assim, puxa, sabe, tem uma pessoa que ela tem 6 filhos, são casados há 20 anos e eles se conheceram porque a pessoa foi para um local trabalhar, só que furou o pneu do carro, ficou parado no meio do caminho,
Daí a pessoa veio ajudar a trocar o pneu, se conheceram ali. Foi por causa de um parafuso. Isso é jar. Mas, porque como tu diz, e dizes, puxa, foi uma coincidência a gente ter se conhecido. Bom, foi um mentor que foi lá e colocou o parafuso no chão, ajudou a rolar, porque ele tava achando formas, Disney, né? Achando formas de fazer o Cupito, de fazer entre as pessoas. Aí que tá. Os mentores até podem ter feito isso, eles podem ter programado nesse jar Sim, exato. acontecimentos e eventos. Nesse sistema tem todos os nossos parâmetros. A gente pode ficar mal, eles não estão aqui me olhando aqui, ó. Será que ele tá bem? Será que ele tá bem? Será que eu posso dar uma saidinha? Primeiro que eles confiam nas leis universais, né? Tudo está certo, nada vai sair. Eles não, para começar, eles não se preocupam assim da forma como a gente se preocupa aqui, né? Eles já sabem ter o controle da mente, o controle dos campos emocionais e viverem no espírito, né? O espírito é paz. Então eles cultivam a paz e sabem que o resto tudo é aprendizado, crescimento e evolução. Mas eles têm todos os nossos parâmetros de sanguíneos, respiratórios, energéticos, biológicos. Como a gente tem no relógio, eles têm muito além dentro desse sistema que, se acontecer qualquer problema, eles são acionados, as pessoas corretas, os seres corretos, porque os seres são responsáveis. Os mentores são responsáveis pela nossa encarnação aqui, né? Claro que a gente pode fazer uma mancada daquelas e a gente vai ser responsável pelo que a gente fez, mas eles são responsáveis por acompanhar todo o processo e fazer a manutenção dele junto conosco, inclusive com uma influência subconsciente dos nossos sonhos. A gente não é habilitado para trazer as memórias do plano extrafísico, nem do que a gente conversou com eles, mas fica tudo dentro de nós a nível subconsciente. Daí, ao longo do dia, a gente vai ter uma ideia X, até vai achar que é nossa, como todo mundo pensa que as ideias são nossas. Mas não, isso pode ter vindo de uma conversa que aconteceu lá, e mais ou menos assim funciona o sistema de subrotinas também oferecido pelo JAR, que é o núcleo do nosso tema de hoje, porque esse sistema está disparando como se fosse assim e-mails para todos na Terra. Da mesma forma como as trevas, a inconsciência da Terra, né? E eu gosto de dizer eles que são as pessoas que nos fazem evoluir. Eles estão a nosso serviço, o mal está a serviço do bem. Eles estão a nosso serviço, nos testando, né? Nos testando até onde vai a nossa ilusão, até onde que a gente cai Sim, na lábia, na conversa, né? Até sim, onde que a gente não confia em nós, até onde que a gente nos claro. deixa para trás e acredita no universo de outros antes de acreditar em nós. Enfim, estão a Sim. nosso serviço os seres que a gente É, chama do mal. Eles também utilizam esse sistema de subrotina, de sim. informações subliminares, mais descarado que os mentores, porque eles têm a televisão, que é a ferramenta favorita deles, né? Uhum. E então esse diário está trazendo subrotinas de fazer as pessoas pensarem e refletirem sobre propósito de vida e ações que elas praticam e o resultado dessas ações para elas, o que elas querem da vida e quem elas são, ativando esse tipo de pensamento que faz com que essas pessoas venham a ter esse tipo de pensamento ao longo do dia, coisa que se deixar pelas mídias dificilmente, né? A não ser que seja o É, canal do Papa. Se for o canal do Papa, todos os dias elas se questionam isso e cada dia é, sabem menos, porque isso é bom, né? Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente se conhece, mas a gente sabe que a gente muda a cada dia. porque esses pensamentos, né, é óbvio que é, digamos assim, é o alimento para que você ganhe consciência, porque pensamento é uma coisa, Isso, consciência é outra. Então, esses pensamentos que vão vindo, né, às vezes uma intuiçãozinha, uma memoriazinha que vem num sonho, né, uma imagem, um som, isso vai construindo pensamentos para chegar num resultado que é a consciência, porque o principal é isso, é ganhar a consciência, né? Então, imagine, né? Até eu acho que no nosso lar, no filme, acho que tem isso, não tem uma cena que eles estão como se fosse com um tablet transparente nas mãos, olhando, não tem o pessoal. Então, o que você acha que eles estão olhando ali? Informações que estão vindo lá de cima, já tudo detalhado, ó, vai encarnar assim, tem que ser assim, porque não tem, né, não tem um mentor que vai bolar tudo isso, o cara tem que ser assim, não tem tem que ter um pensar programa em de tudo, controle, né, dessas não coisas. tem, tem que ter então um sistema realmente Sistema. cósmico, né, quântico, É. assim, de alto nível, que já vai todos esses dados, ele já está mapeando tudo isso, então ele recebe ali no seu tabletzinho, né, que é aquela telinha de cristal transparente, né,
E ali ele já vai vendo como é que, né, o que de repente o mentor e com as suas equipes, o que eles teriam que fazer de repente ali para Sim. intervir se precisasse, né, fazer E algo, se às vezes não tem que podem, fazer nada. ou É se isso, não se podem. podem. Se ele tá dizendo não Exatamente. interfira, ó, se vira aí. Exatamente. Então ali já tem todo um processo, inclusive e informações às vezes, ó, esse cara aqui ele tá vindo das Pleiades, assim, não sei o quê. Já tem outras informações. Às vezes nem precisa saber. Às vezes quem está recebendo essa incumbência, né, de ser o mentor, né, daquele ser, ele não precisa saber essas informações todas. Ele precisa saber que ele É, vai ter que nascer filho de fulano com fulana, vai se encontrar assim, vai ter uma carreira assado e tal, né? E vai ter essas dificuldades, assim, assim, assim. E, enfim, aí depois entra toda a parte, né? Do mentor fazendo o seu papel ali, trazendo os bons fluidos, os bons pensamentos, certas, né, proteções, né, com seus guias, enfim, que todo mundo tem, que daí existe um trabalho, né, dos mentores, enfim, com toda essa gama, né, da espiritualidade da Terra que traz esses ancoramentos, as proteções, que daí é uma outra coisa, que o mentor, ele fica realmente num processo bem mais mental da coisa, né, ele fica bem mais nas instruções de passar esses bons fluidos, bons pensamentos, e até interessante, né, aquele vídeo que teve que ela foi lá no Paranormal Experience, que ela incorporou, ela trouxe que ela tinha sido em outra vida a Helena Blavatsky, né? Que ela esqueci o nome dela. Ah, eu sei. Quem disse que foi Helena Blavatsky foi a senhora aquela E, Aluga Mash. não era a Gugamashi, Então é uma temos outra. duas Helenas Blavatskys encarnadas. Pois é, exatamente. Mas a moça ela falou que ela até incorpora lá, né? Ela não é que incorpora, ela traz porque ela teria sido, né? E ela fala que ela pergunta, né? Teve um momento que ela perguntou, a Helena Blavatsky, depois desencarnada, perguntando ao mentor, que era o mestre El Moria, né? E perguntando para ele, o que ela tinha que fazer, o que ela precisava, não sei o quê. E ele não respondia assim o que ela tinha que fazer. Ele apenas dizia assim: é isso que você quer? E falava isso com um semblante reto, liso. Ele não fala assim, não, faça isso, faça aquilo. Não, não tem isso. Porque é um respeito muito grande em a pessoa realmente perceber por si mesmo. Então, é a mesma coisa. O mentor, então, só para ter esse entendimento, ele não vai ficar, né, dizendo exatamente o que fazer. Ele vai receber esses processos e vai apenas estar monitorando e te auxiliando naquilo que foi já pré-definido, né? O mentor, ele não tem uma liberdade para sair fazendo o que ele quer, não é assim. Existe já todo, especialmente na Terra, né? Que estamos aqui na terceira É, dimensão e tal. E isso é um plano de ação, digamos assim, né? Pensando no nível é. corporativo, é o plano de ação recebido, a cartilhazinha ali, que o Djar tem Sim. todas as informações que precisa. E, mano, o que muita gente pode estar pensando agora é, puxa vida, então nós estamos engessados. Não há o que eu queira, que não vou escapar do que está programado, do que está feito, do que está estabelecido. Só que não é assim que funciona o diário. O diário, inclusive, ele te dá, a gente tira a liberdade, ele te dá a liberdade para ti. Porque ele não pode deixar que ninguém te tire a liberdade e nem as tuas escolhas. É essa proteção, um dos sistemas do diário é essa proteção em ti. Então, o mentor ele vai fazer alguma coisa ali, peraí, ele tá dizendo não, porque aquilo lá é uma escolha prévia daquele espírito lá. Prévia como? Tu diz assim, não, eu não mereço ter tal coisa. Então, essa é a informação que tá no diário. Então, o mentor vai te dar tal coisa? Não, mas ele crê que não merece, então tá dito não dê tal coisa, porque ele acredita que não merece. Não é porque alguém no mundo ou no universo esteja te punindo ou te cortando. Ah, mas minha situação financeira é tal. Vai ficar engessado então porque o Djar definiu, eu defini na encarnação que eu vou ter uma encarnação X. Não, é porque se tu tem a crença de que tu nessa encarnação é esse teu valor X, tá lá. Não mudar, inclusive. Não deixa ele ter mais, porque ele escolheu. Ele Uhum. se colocou naquele meio. Lá ele tá, ele pertence àquela energia. Quem é que vai tirar de lá? Alguém? Alguém vai vir intervir nisso? Não, né? Porque senão a pessoa vai se dar mal, que nem as leis da ajuda são parte desse sistema de ar. Então ele dá liberdade pelo contrário, né? Ao momento que tu amplias teus horizontes, ampliam as tuas possibilidades no diário. Ele não vai fazer coisas que tu não quer inconscientemente. Aí voltamos àquela questão do subconsciente, né? O que a gente fala é 1%. O que a gente fala conscientemente é 1%.
O Silvio Santos pergunta quem quer dinheiro, toda a plateia levanta a mão. Mas eu te digo, 99% não quer de fato. Ou quer a exata quantia que tem. A exata, porque o diário não dá um centavo a mais do que a pessoa acredita que merece, acredita que pode. O conjunto de informações que ela recebeu da família e não trabalhou, que ela herdou da família e não trabalhou, é aquilo que ela se vê colocada, é o grupo que ela se vê pertencente. Se ela receber mais, ela já não... Peraí, mas eu não pertenço mais a esse grupo. Então, inconscientemente, ela não quer, ela tem medos, ela tem... Então, todo mundo tem exatamente o que o seu subconsciente diz, e o espírito está lá tentando fazer com que essa mente subconsciente se abra para que ele possa se expressar com cada vez mais possibilidades nessa dimensão, mas ele faz o que ele pode para que a mente da pessoa se serene, né? Por falar nisso, faça parte do GMA, se inscreve aqui, se cadastra para participar do GMA, para ampliar a articulação do teu espírito no mundo, porque em 2025 eu vou passar as melhores coisas que tu pode receber encarnado no planeta Terra de informações e tomadas de consciência para amplitude em todas as gamas, níveis, levels da tua vida. Se eu fosse tu, eu correria para o GMA, esse grupo de melhores amigos, que é o grupo de mentoria avançada, que dura o ano inteiro. São 100 vagas e são selecionadas por nós, mas tu pode preencher esse formulário e pode ser que a gente te chame. Mas, Emmanuel, olha que incrível, porque... Então nós não estamos engessados e não somos escravizados. Mas tem mais, tem mais. Esse sistema é controlado pelas diretrizes planetárias. 7ª dimensão. Não é por arcontes, por seres, por isso, por aquilo. Não. Isso a gente fala em outro episódio aqui do nosso podcast. Mas são comandos de 7ª dimensão no em prol do desenvolvimento que as almas que vêm aqui para o planeta estão propostas a passar. Então, porque eu escolhi algo na vida passada, antes de vir, né, antes de me encarnar, no meu período intermissivo, eu escolhi tal coisa, eu vou ter que passar por aquilo? Olha, se tu não tomou a consciência que aquilo lá queria te trazer, sim, mas se tu tomar consciência, não, entende? Por que tu vai passar por algo que tu já tomou a consciência, né? Então tudo esse sistema, ele é do amor maior. Ele porque quer a tua evolução, ele te ama porque tu nem tem ideia do quanto o universo te ama. Enfim, mas daí a gente também pode interagir com esse sistema, sabe, através de quê? Não, e outra, a gente não está dizendo que os espíritos mais avançados, que os espíritos evoluídos, que os espíritos avançados, não estamos descartando o serviço deles ou o concurso deles para cá conosco, né? Eu tenho que perder essa frase. A gente não está descartando o trabalho que eles fazem, que eles servem, o trabalho. Não, são só ferramentas que os auxiliam, os ratificam e os fazem serem precisos. Que nem um médico, que na hora de operar, ele opera, mas ele sabe o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Né? Porque tem um computador que está dizendo o paciente precisa disso, precisa daquilo, precisa daquele outro. Então ele olha o protocolo, ele olha o laudo e daí então ele acha, né? É assim, né? A gente não está tirando o que os espíritos fazem coisas. E ainda vou falar, Emmanuel, como é que a gente interage com esse sistema. Então, vou dar uma revelação aqui. Em Sirius também existe, né, obviamente, estruturas, né, muito similares, né, que vão estar coordenando isso, vão estar cuidando. E de uma forma bem simples, basicamente, existem como se fossem, na verdade não é como, são chips, né, que vêm com todos esses, né, que são, no caso de Sirius, que passam as informações. E existem níveis dessas informações que são passadas, né, para que nossas famílias galácticas tenham informações, né, mais precisas de nós, sem terem que estar, né, porque, claro, eles podem, né, se comunicar telepaticamente, se conectar e tal, mas não ficar fazendo isso, eles têm Eles coisas a fazer lá. Assinam um aplicativo de segurança ali nos monitores de outro lugar. Então, e esses chips, né, eles podem passar de informações básicas, né, de como é que tá você na encarnação aqui, batimentos, pulso, como é que tá teu sangue, como é que tá o teu nível de hormônios, enfim, coisas físicas. Eles podem passar como é que estão o nível dos teus pensamentos, ele pode passar como é que tá os teus níveis de consciência, né, enfim, tuas emoções. Tudo isso é traduzido em parâmetros, né? Então, esses parâmetros, para que eles possam, né, tomar decisões, porque, claro, se é sua família cósmica,
não só tem a sua preocupação, porque daí, claro, uma coisa mais daí, realmente, de pessoas, né, seres que, por mais que estejam em dimensões mais elevadas que a nossa, mas ainda têm preocupações, querem, né, teu bem, querem te ajudar, então, eles têm esse certo controle, mas também porque existem as tuas missões, existem os teus processos, né, com a família, com o planeta de origem, então, tudo isso existe níveis e níveis de realizações que o teu espírito tem a realizar. Então, existe um lugar para onde essas informações elas são enviadas, né, para que elas sejam processadas, calculadas e cheguem de forma mais, digamos, processada, né, que sejam mais inteligíveis para auxiliar em tomadas, né, de decisões do grupo, do planeta, ou o que quer que seja. Então, todo um planeta, uma galáxia, né, um sistema solar, eles vão ter níveis dessas estruturas que coletam essas informações e elas se comunicam entre si, né, até chegarem realmente em quem vai fazer uma ação, né, sobre aquelas informações de forma mais direta, né, que seriam nossos mentores, enfim, né, cidades espirituais e tudo mais. E, Emmanuel, uma coisa interessantíssima desse sistema as pessoas talvez ainda não tenham imaginado o que de fato ele é. Por quê? Agora eu vou falar de como a gente interage com esse sistema também, e vai vir uma pergunta na cabeça das pessoas. E daí vai nos dar respostas sobre o que de fato é esse sistema, porque não é uma tecnologia, não é um computador como a gente conhece, não é. Mas vai dar para a gente entender o que é. Emanuel, quando a gente faz orações, a gente interage com esse sistema. Mas espera aí, Pava, minhas orações não estão indo para o meu mentor, não estão indo para Deus, não estão indo para espíritos elevadíssimos? Claro que estão, é claro que estão. Mas dá entrada nesse sistema o teu requerimento. O teu requerimento dá entrada nesse sistema, que a gente já vai falar o que ele é. E eu te garanto, o Jar vai movimentar para isso. Vai, porque Deus lhe disse, faça a vontade dele. É o que Deus diz. Seja feita a sua vontade. Aliás, ele fala isso a cada palavra que tu diz. Só que 99% das tuas palavras são subconscientes. E tu é inconsciente do que tu fala. Eu já dei aquela dica, grave o que tu fala por um dia e no outro dia bota para te escutar e tu vai ver. Realmente, eu emano exatamente o que eu digo. E eu vivo exatamente o que eu digo. É o que diz até na Bíblia, né? Que o verbo materializa. Mas, enfim. Então, tarada adentrada no diário. O que quer que tu pediu? Dentro daquilo que tu acredita, dentro daqueles teus méritos, dentro do que tu vibra, dentro de como aquilo que tu inconscientemente vibra, vai afetar e vai interagir. Né? Os mentores não recebem, então recebem. O que tiver ali do teu lado recebe. Só que eu digo mais. Claro que chega a níveis elevadíssimos as tuas orações, como a gente vê, chega à sétima dimensão, a força da oração, como a gente vê em inúmeros livros. Mas mais, né? Os seres de sétima dimensão, gente, eles são a consciência cósmica. Eles são o universo. Eles não precisam estar num ponto, assim como nós estamos aqui, numa unidade. Eles são pelo universo, eles são um com o todo. O Sol já é ele já é ele já está nesse fluxo cósmico. Então, o que é esse sistema? Esse sistema ele já é uma função do universo, uma função do cosmos. Esse sistema utiliza a própria consciência cósmica para agir. Esse sistema, para alguns seres, é utilizável através de tablets e equipamentos tecnológicos e hologramas tecnológicos. Sim, mas para outros, com a própria consciência, tu interage com a consciência cósmica e aquelas informações do diário estão na tua consciência está lá. Porque ele não é um computador assim de 0 e 1 que nem a gente usa. Os seres mais avançados desse universo, principalmente dimensionais, já descobriram que o universo é uma consciência. E nós somos uma consciência, então é uma consciência interagindo com uma outra consciência, uma consciência menor interagindo com uma consciência maior. O sistema diário é baseado através de uma função da consciência cósmica maior. Podia-se dizer que ele é de outra dimensão atuando aqui, de tão elevado que é. E isso, Emmanuel, nos abre portas ainda maiores para as nossas observações ao longo do dia. É isso que o canal do Pava faz com o pessoal. Expande os horizontes, as percepções do que é o universo para que nós percebamos e nos expandamos também. Com certeza, né,
muitos das pessoas que estão assistindo aqui já ouviram falar de registros akáshicos. Onde será que eles Ah, ficam? é. Verdade. Estão Né? conectadíssimos nesse sistema. Exatamente, perfeito. E, pessoal, eu E, espero que vocês estejam conectadíssimos aqui conosco. Deem o like, comentem aqui embaixo, por favor, para darem opinião, para falarem, trazerem o complemento e para que o Emmanuel fique lento. E, quem sabe, surja até a ideia de um vídeo a partir do teu comentário ou a gente faça respondendo as perguntas daqui. E, Emmanuel, eu quero agradecer a tua presença. muito obrigado, Paula. É sempre um prazer, uma honra, uma alegria poder estar aqui compartilhando esses conhecimentos, né? A gente poder estar debatendo esses assuntos tão importantes, né? Que a gente traz, conectando vários pontos, né? Que a gente às vezes acha não, a gente acaba deixando meio solto. Então, é muito importante conectar isso e entender que essas estruturas, como esse assunto que a gente trouxe hoje do Djar, que existe muito mais, né? Do que simplesmente o plano espiritual, e simplesmente a questão, né, de o mentorado ou os comandos, né? Existem muitas estruturas e a gente está muito bem amparado, a gente tem que ter isso em mente, né? Que é assim que a gente vai alimentar muito bem o nosso subconsciente, com essa certeza, essa fé, essa tranquilidade de que tudo está certo, de que cada pensamento, cada sonho, cada processo que vai acontecendo, sim, existem as coisas negativas, densas e tal, tudo mais, mas existe sempre uma parte boa que sobrepõe ao seu tempo, para que a gente possa ir ganhando as nossas consciências, para que a gente possa ir evoluindo a nós e contribuindo com o planeta. Olha, e pessoal, quem chegou até esse momento do vídeo, anota aqui embaixo nos comentários a seguinte frase: não existe o que não existe. O universo é mental. Pensou, existe em algum plano, em alguma dimensão. Estou dizendo, isso vai abrir muito a mente de vocês. Não existe o que não existe. Mas, Pava, será que isso existe? Será que isso é verdade? Não existe o que não existe. Agora, a verdade é aquilo que é eterno. Existem coisas que são passageiras, mas não existe o que não existe. E a gente sabe o que é eterno e a única coisa que é a verdade, a mais eterna de todas, a única verdade do universo, o bem. Emmanuel, muito obrigado, pessoal. Visitem as redes do Emmanuel que estão aparecendo aí na tela. Agradeço a tua presença, Emmanuel. Agradeço a todos vocês. Desejo um maravilhoso final de semana. Aperta o botãozinho aqui para se inscrever, do like. E nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais.